Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, ainda em pé, por favor, por amor e reverência. 1 Timóteo capítulo 4. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vamos dar uma pulada agora aqui para o versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, né? Aqui está falando no 4, né? Porque toda a criatura de Deus é boa, né? Lá em Gênesis a gente vai lembrar que Deus, quando fez o homem e a mulher, disse, né? Muito bom. Ele deu um adjetivo a mais, né? Então, é por isso que ele está falando. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada essa criatura, né? Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e de boa doutrina que tendes seguido. Mas, 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Depois o 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as, né? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá aí. Até aqui tá bom, irmãos. Podeis assentar. Eu vou orar mais uma vez. Nós vamos entrar nessa reta final sobre o movimento dos neopentecostais. Acredito que depois do retiro, o pastor Michael vai concluir essa série, né? Mas eu quero orar porque é um assunto, nós conversávamos ali, eu e ele antes, é muito delicado. Porque é o meio que nós estamos também. Nós temos muitos amigos, amigas, irmãos, familiares, que estão dentro desse movimento de fato. E muitas vezes eles não estão seguindo essas orientações aqui, não estão com essa advertência, não estão prestando atenção. Então a minha oração é uma oração de advertência para nós e para esses irmãos que pela ignorância, pela falta, né, às vezes de zelo, estão sendo levados, né, pelo engano e estão apostatando da fé, dando ouvidos a mentiras, a enganos mais. Amém? Vamos orar. Eu queria que tu lembrasse de alguém que tu conhece, que vive nessas igrejas neopentecostais. Eu tenho muitos amigos, por isso que eu quero orar. Senhor Deus, nós oramos por nós essa noite e oramos também pelos nossos irmãos, sobre o que nós temos falado aqui. Nós não queremos ser encontrados nos infiéis, naqueles que estão apostatando da fé, que estão apostatando da palavra de Deus, que estão seguindo homens e suas mentiras e seus enganos, muitas vezes pela imaturidade, como meninos agitados, levados ao redor por todo o vento de doutrinas e enganos, como ondas. Livra-nos, Pai, disso, Senhor. Guarda o nosso coração, nossa mente, dá-nos sabedoria, bom siso essa noite, para que nós possamos expor tudo aquilo que é importante, pelo zelo da Tua palavra, da Tua doutrina, a regra de fé e prática, que é a Tua palavra toda.
Ela é nosso princípio regulador de vida, do culto, da igreja, da família. É ela que nos santifica, que nos purifica. Ela que é a lei perfeita de Deus e tem sido o exame da nossa fé e tem nos proporcionado a fé ao ouvi-la e sendo preservados por ela. Então guarda nossas vidas e traz à luz nossos irmãos, nossos amigos, Pai, que ainda estão cegados por fábulas, por mitos, por ventos de doutrinas, por enganos, Senhor, por crendices, por heresias, Pai, por erros teológicos, doutrinários, por todas essas questões que nós temos falado, que tudo venha à luz, Senhor, que seja edificada a casa do Senhor, a casa de oração, e pela Tua palavra sejamos santificados, nós, Tua criação, nós, Teus filhos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Eu quero convidar os irmãos, vamos entrar já na série, o movimento do neopentecostalismo. Pode passar, por favor. Nós temos aqui uma lista que a princípio nós queremos tratar de todos esses assuntos. Não estão todos os assuntos aqui, só para os irmãos terem noção. Isso é o que nós julgamos ser o mais preocupante, talvez, assim, né? Essa lista foi feita por mim e pelo pastor Michael. Mas falta coisa aqui, irmãos. E talvez a gente nem consiga abordar com toda a amplitude, com toda a profundidade que nós queremos. Mas pode passar. Eu quero ler uma frase. Esse livro aqui é um livro que o pastor Michael, foi um dos que eu acabei dando uma lida, ele me enviou o PDF, né? Aliás, não foi o Martinez, mas tu comentou comigo do livro, né? É um livro muito conhecido, irmãos. Esse livro é muito bom. O nome dele é Super Crentes, ele é antigo, tá? É do Paulo Romero. Ele é um homem já, um irmão muito maduro, já bem experiente, deve estar nos seus 70 anos, se não me falha a memória, indo para os... E na apologética, na defesa da fé no Brasil, é um dos grandes expoentes atualmente, viu? É um irmão muito sério, né? Tem um bom testemunho. Ele é um irmão errante, né? É falível, mas é um irmão temente a Deus, um irmão piedoso, e tem muitas obras dele que fazem a referência àquilo que a gente tem ministrado aqui sobre o movimento neopentecostal. E na minha pesquisa, irmãos, junto às nossas fontes, né, que a gente tem, que a gente consulta, tanto eu quanto o pastor Michael, talvez ele seja assim a grande, assim, o irmão assim que mais tem pesquisado, que mais tem conhecimento desse movimento nos últimos 30 anos. 30 anos. Então, só para vocês terem noção, né, é um servo de Deus, mas é um irmão que vale a pena adquirir os livros dele nessa temática apologética, né? Então, o Paulo Romero disse o seguinte, né? Heresias no meios evangélicos. 1 Coríntios 11, 19, ele cita, vamos ler esse versículo, por favor, 1 Coríntios 11, 19. Olha que legal. Hoje está caprichado aqui. Né? Nós estamos... Primeira Coríntios 11, 19. Primeira Coríntios 11, 19 diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É um texto bem conhecido de todos nós, né? E é uma citação dele.
Então, significa que às vezes nós, aqueles que têm acesso ao púlpito, que vão compartilhar ensino, que vão pregar a palavra de Deus, pode ser que eles errem, que eles falem até heresias, e de forma às vezes indireta ou sem a intenção, né? É possível que alguém fale. Uma vez eu falei, assim, eu usei uma expressão de uma seita, que quem cunhou essa expressão, assim, foi essa religião, essa seita, né? E eu usava ela assim, há muito tempo eu tinha aprendido ela. Isso foi antes de eu congregar aqui, um pouco antes de eu congregar aqui. Daí um dia eu e o pastor Michael, a gente foi fazer uma série de entrevistas para um irmão de São Paulo. Ele tinha um podcast lá, era o Reino 360, uma coisa assim, né? Ele convidou eu e o pastor Michael. E aí eu usei essa expressão, daí o pastor Michael veio conversar comigo. Sabia que essa expressão, ela... Não, eu sei o que tu está falando, mas não é uma expressão bíblica, não é a expressão correta, e ela é uma expressão de uma seita. Irmãos, eu fiquei tão envergonhado com aquilo, mas aquilo foi muito, muito importante para mim, porque a gente tem que entender que nós somos falíveis, nós somos errantes, e às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai falar alguma coisa que não era para ser dito, só que às vezes não é intencional. Inclusive o pastor Michael teve esse cuidado comigo, ele falou assim: eu sei que a tua intenção era essa aqui, dá para ver na tua fala, mas essa palavra não se aplica para isso, e me ajudou. E até hoje eu uso a palavra que ele me auxiliou, né, que ele me ensinou, que seria a palavra correta, entendeu? E isso é um exemplo que eu quero dar. Por quê? Porque eu poderia falar das heresias, eu poderia falar aqui tranquilamente, irmãos, de 5 heresias do Maninho. Mas eu poderia dizer uma coisa honestamente para vocês: nenhuma foi intencional. Nenhuma foi assim, eu quero enganar, eu quero desencaminhar, eu quero trazer perdição. Isso também não é verdade, Deus conhece meu coração. Então isso é uma prova que muitos irmãos no movimento neopentecostal, eles podem até estar proferindo uma heresia, eles podem estar até ensinando essas heresias, mas isso talvez, irmãos, porque nós não, nesse caso, nós não somos Deus. Eles não estão fazendo isso intencionalmente, como os lobos, como os cães, que a Bíblia diz, como os maus, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos mestres, todos esses, né, os falsos cristos, os outros cristos. Então, não era essa a intenção do espírito do anticristo, né, dos espíritos, esses anticristos que já vêm antecedendo o anticristo que um dia vai se manifestar, o homem, o iníquo, né, o homem da impiedade mesmo, né. Então, eu queria só fazer essa introdução, porque às vezes isso vai acontecer no nosso meio, às vezes alguém vai falar alguma coisa errada, e nós, com toda a paciência, com todo o zelo e amor, nós mais velhos, vamos ajudar, talvez essas pessoas mais novas, ou até os mais novos vão ajudar os mais velhos também. Porque é isso que está dizendo esse texto tão precioso desse que foi citado pelo irmão, né, ali em questão, que é o... Pode voltar já para lá, por favor, Emanuel. Esse irmão é autor de muitas literaturas. Paulo Romero. Inclusive, nós temos um livro dele que tem bastante... Está à disposição de quem quiser ler. Acho que está contigo o livro, né? O do Paulo Romero. Aquele branquinho, não tá? É dele. Bem completo. Bem completão, né? Um livro muito bom sobre seitas e heresias. Está à disposição, está com o pastor Michael por enquanto, mas é da nossa biblioteca aí, então está à disposição dos irmãos. Ó, a frase do Paulo Romero é o seguinte, irmãos: não se pode negar que o movimento da confissão positiva, aqui entenda-se o movimento neopentecostal, tá, irmãos?
é o movimento da fé, da palavra da fé. Ele tem vários nomes, sabia? Quando vocês falarem assim, o movimento da palavra da fé, isso vem lá dos Estados Unidos. Ele é um movimento bem histórico, que foi o movimento do Kenyon e do Kenneth Reagan na sequência. A gente já falou que são dois hereges de marca maior esses aí, né? Então, movimento da palavra da fé é a mesma coisa que o movimento neopentecostal, são os novos pentecostais, né? Então, não se pode negar que o movimento da confissão positiva neopentecostal tem várias coisas a nos ensinar, né? Orar crendo nas promessas de Deus, amém? Os irmãos concordam? Nós devemos orar com fé, crendo nas promessas de Deus. Irmãos, isso eles praticam e eles têm muito a nos ensinar sobre isso. Uma oração, a gente fala uma oração fervorosa, né? Ter uma mente positiva, aqui a leitura que eu entendo aqui é tipo assim, ter uma mente bíblica, ter uma mente de paz com Deus, sabendo que Deus está soberano no controle de todas as coisas, então não há o que temer. O próprio conselho do Senhor Deus qual é? Né? Não temas, não desanime, ser o quê? Forte e corajoso. Não te enviei, não te mandei eu. Então, na verdade, não tem problema nenhum com essa expressão, né? A gente não pode tornar pejorativo a questão da mente positiva. A gente sabe que tem seitas, tem digamos assim, um movimento que usa isso de forma negativa, que se opõe à Escritura, mas não nesse caso, tá? Lembra do conselho do apóstolo Paulo: seja isso que habite a vossa mente, né? Tudo que tem boa fama, tudo que é positivo, tudo que é bom, tudo que é puro, né? Depois tem um outro conselho: pensai nas coisas do alto. Então a Bíblia vai ter várias menções do que é nossa mente de fato, a mente sujeita à mente de Cristo. Ela tem de fato que pensar, evitando também assim atitudes pessimistas, né? Que é aquele irmão da autocomiseração, da autopiedade, aquele irmão que está sempre, né? Ele não, parece que ele não vive na graça. Vocês conhecem algum irmão assim? Ele está sempre na misericórdia, assim, ele está sempre na calamidade, né? Quem não conhece algum irmão, irmã assim, né? Entendeu? O crente no limite, né? Parece que ele não consegue viver na graça, ele está sempre lá na misericórdia, né? Isso é descompensado, irmãos, isso é um desequilíbrio, viu? Entendamos, talvez assim, o Spurgeon, num livro dele, eu gosto muito de uma expressão dele que é assim, ó: no início do dia eu acordo, respiro misericórdia e inspiro bondade de Deus. E no decorrer do dia eu recebo a graça para viver. Eu acho lindo isso, irmãos, e eu concordo plenamente com essa frase de Spurgeon. Porque para mim o nosso dia é assim, sabia? Eu acordo, eu já respiro bondade e misericórdia, que estão ali me perseguindo, né? Junto a mim, da parte de Deus. Amém? E o que eu vou receber para viver, para me capacitar durante o dia? A graça. A graça de Deus. Então, dessa forma, nós podemos viver. Não pessimistas, né? Não derrotistas, né? Não, enfim, né? A nossa preocupação é com os outros aspectos. Aí ele está começando a mostrar a parte negativa. Então, a nossa preocupação, nós nos incluímos também, é com outros aspectos, irmãos. É com respeito à soberania de Deus, que esse movimento, às vezes, ele deixa a desejar. Porque parece que ele quer manipular Deus, ele quer, né, um Deus servil. Ele entende Deus de uma cosmovisão, uma lente totalmente distorcida naquilo que tange a autoridade das Escrituras, ao governo do Espírito Santo e ao próprio Deus, né, irmãos? Deus é o justo juiz, é o Criador do universo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele cabe o quê? Toda a reverência, todo o temor, todo o tremor. Quando Deus fala, né, como a gente treme, né, a gente quase que não suporta, de fato, a presença, a glória de Deus, né? Ali o salmo que foi lido hoje fala do calor da sua presença, né? Nossa, que coisa maravilhosa, né? A glória de Deus, a presença de Deus, né? Então o nosso Deus, ele traz desse aspecto para nós essa evidência
da sua soberania, né? A pessoa de Jesus, esses movimentos, parece que ele não entende Jesus da forma correta. Ele trata Jesus, eu chamo da teologia do amigo, que foi uma das últimas que eu identifiquei, né, de um erro teológico, para mim até uma heresia, tá? Eu até já denunciei esse esse herege, até que ele se arrependa publicamente algumas vezes. Eu não vou fazer de novo, mas ele diz que Jesus é nosso amigo, ao ponto de que nós podemos, ao entender essa amizade que nós temos com Jesus, dar ordens para ele, que ele está esperando que nós venhamos a ordená-lo para que ele venha nos obedecer. Tá? Me cobrem que eu mostro para vocês depois do vídeo, tá? Desse pregador, né, que tem uma projeção nacional, e ele trouxe isso nacionalmente. E muitas pessoas aplaudindo, achando, tipo assim, uma chave, um mistério desvendado, né, que é bem coisa do movimento neopentecostal. Alegando, primeiro afrontando o senhorio de Jesus, e segundo alegando que nós teríamos autoridade para dar ordens em Jesus. Olha só, irmãos, que heresia, tá? Então, a pessoa de Jesus, a natureza do homem, né? No caso e as mandingas como práticas. Mandingas é uma expressão antiga, que os mais antigos vão... Mandingas é crendices, é manipulações místicas. Que aí vai voltar lá naquilo que a gente tem falado desde o início, do sincretismo, que ele está presente no meio neopentecostal. O sincretismo, que é a prática de outras crenças, de outras religiões e até de seitas que estão no meio neopentecostal, infelizmente. Pode passar. Ó, a primeira teologia das teologias que nós vamos falar hoje é a teologia da figura do líder, né? É uma outra questão importante, né, dentro da teologia neopentecostal, é a figura do líder. Quem é esse líder? O pastor. Irmãos, esse meio, em 90% é responsável pelo ressurgimento dos apóstolos atuais e dos profetas atuais, que não são do colegiado da qualidade dos profetas e apóstolos bíblicos, amém, irmãos? Aqueles apóstolos e aqueles profetas, o pastor Michael vai trazer isso com mais precisão, talvez uma reunião, né, pastor? Eu não vou entrar nisso hoje, mas aqueles apóstolos, aquele colegiado de apóstolos e de profetas, irmãos, ele já cumpriu a sua finalidade. Já lançaram o quê? Os fundamentos da igreja. Então, glória a Deus por eles. Agora, esse movimento aqui neopentecostal, irmãos, é o movimento que está tentando ressurgir isso. Voltar a levantar. Na verdade, é muito engraçado, porque tu vê uma autoproclamação. Agora eu sou o apóstolo. É uma autoproclamação. E agora a nossa igreja é uma igreja apostólica por minha causa. Porque eu estou aqui, essa igreja é apostólica. Para vocês entenderem, irmãos, o que esse movimento tem de gravidade também. E também nesse movimento, eu conheço uma igreja em Porto Alegre, nesse exato momento da história, pastor, que tem um pastor que, a partir do ano passado, ele começou a exigir dos irmãos que fosse chamado de o profeta. Tá? Uma igreja, um irmão bem conhecido, meu, andou comigo na juventude, hoje ele só aceita ser chamado assim, o profeta. Um amigo meu. Então está mais perto do que a gente imagina, meus irmãos. Esse tipo de entendimento, né? Vamos lá. Então, esse movimento neopentecostal é o movimento dos apóstolos, dos profetas, dos bispos. Que aqui o bispo não é aquele bispo que a Escritura diz que tem a mesma qualidade do pastor, do ancião. Não, esse bispo aqui, no meio neopentecostal, ele tem autoridade. Não, aqui, não, eu sou apenas pastor. Aqui a gente tem o bispo Michael Scherer, e ele é o nosso papa. É nesse sentido. Nesse movimento é assim que funciona. Né? O bispado não é que nem aquele bispado histórico da igreja histórica. Porque assim, irmãos, eu até anotei aqui para mim não falar errado nas minhas pesquisas. Isso aqui eu achei bem interessante, tá? Isso aqui não é simplesmente da minha
do meu estudo, isso aqui eu peguei de um irmão que é da CACP, o irmão Martinez, João Flávio Martinez. Ele escreveu o seguinte: a igreja histórica, a igreja históricas são essas igrejas que têm confissão, que são históricas, são as igrejas reformadas na sua maioria, né? Não necessariamente só as reformadas, mas as igrejas históricas. As igrejas pentecostais clássicas, que aí nós já se identificamos, amém? E as igrejas neopentecostais, elas são distintas nesse aspecto, porque elas têm uma classificação social diferente. Só que todas elas vão ter suas mazelas, todas elas vão ter o seu teto de vidro. Vou dar um exemplo aqui, que eu peguei lá nesse estudo desse irmão, nessa pesquisa dele, né? E eu fui verificar se está correto o que ele disse, para deixar claro para os irmãos, tá? As igrejas históricas, nós temos uma igreja chamada Batista, que tem até uma boa confissão, mas ela é reconhecida no Brasil e no mundo como Batista do Sétimo Dia. Ela crê numa heresia, depois os irmãos podem pesquisar, numa heresia que ela pode incorrer em perdição. Ela não é necessariamente uma heresia de perdição, mas ela pode desembocar numa perdição, irmãos. Tá? Só para deixar claro. Como é que funciona isso? É uma heresia, mas não é de perdição, ou de repente não vai se perder? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para os irmãos. Vamos lá. Uma vez tem uma história, eu já ouvi essa história. Um irmão estava doente, ele estava com câncer de próstata. Ele foi no médico. Até nós vamos tocar nisso hoje. E quando ele foi atendido no médico, o médico deu o tratamento para ele começou a fazer o tratamento, tomar as medicações. E aí na igreja dele, neopentecostal, foi uma profetisa, uma pastora. E ela disse para ele que Isaías 53, que ele estava curado e que ele não precisava mais tomar medicação nenhuma. Para os irmãos saberem, câncer de próstata, irmãos, ele tem assim, uma probabilidade de 90% de cura. Tipo assim, lógico, é câncer, né? O cara, não tem homem que não trema, né? Vamos combinar, mas 90% de chance de cura por medicamentos, por um tratamento, um bom médico. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém? Poxa, né? O médico não é de Deus? A medicina não é de Deus? Sim, o médico é de Deus, a medicina é de Deus. Então é bom lembrar, Paulo andou com o médico. Lucas não cuidou de Paulo? Com a medicina? Tem outros exemplos, mas só para os irmãos entenderem. Até porque quando alguém era curado, o próprio Senhor Jesus falava o seguinte: vai e apresenta-te conforme a lei de Moisés, a quem? Aos sacerdotes. Ali a figura do sacerdote representava quem? Os médicos. Pela ética, irmãos, quando existe um milagre no meio da igreja, o ideal é que a pessoa que estava enferma de uma doença grave, uma doença que apontasse para a morte, uma vez que ela fosse curada, ela voltasse no médico, fizesse todos os exames e pegasse um diagnóstico, um laudo que ela foi o quê? Curada. Sabia disso? Uma igreja séria faria isso. Para que o irmão ou a irmã desse o testemunho público que foi curado, primeiro, não. Isso não é incredulidade, não tem nada a ver, irmãos. Isso é seriedade, porque senão a gente é conferir, é examinar mesmo. Porque senão a gente pode se tornar uma igreja de charlatões. Não são, exatamente, os milagres não são verificáveis nesse aspecto. E onde é que acontece isso? Com os charlatões. Mas uma igreja séria vai ter a ética de verificar o milagre, para dar a glória devida ao Senhor. Então, essa igreja é histórica, mas quer ver? A igreja pentecostal CCB, Congregação Cristã do Brasil, ela também é uma igreja que crê em heresias, ela é uma das primeiras igrejas pentecostais, mas hoje, irmãos, ela já é categorizada socialmente como uma seita. Não é mais igreja, não são mais nossos irmãos. Eles têm um ataque, uma apostasia tão grande às escrituras, irmãos, que não dá para considerar eles nossos irmãos.
Congregação Cristã do Brasil. É uma seita de perdição, porque eles abandonaram a Escritura de fato. O ancião, lá eles chamam de anciãos, né? Ele tem a mesma autoridade que a Escritura, na tradição oral deles. Então, se ele falar assim, olha, Deus está me falando agora tal coisa, tá. Quem congrega lá tem que aceitar da mesma forma como se estivesse lendo o apóstolo Paulo. A palavra de Deus. E é muito estranho, porque eles, né, Deus fale, daí pá, bota o dedo assim, né, para abrir aqui, e aí eles vão interpretar do jeito deles, alegoricamente. Só que tem um problema, se cair nas folhas brancas. Que a Bíblia tem folha branca, viu? O intervalo aqui entre o novo e o antigo. Irmãos, Deus não falou hoje, pode ir para casa. É cômico, né? Mas é grave. Neopentecostal, nós temos, por exemplo, a Universal do Reino de Deus, que nós entendemos que é uma seita. Porque ela não só adora a Mamon, é uma igreja totalmente que visa, é tipo um caixa eletrônico, eles visam a luxúria. Eles pregam a teologia da prosperidade, que é uma heresia, que nós falamos recentemente. Então, eles não dependem da soberania de Deus, da provisão de Deus, eles usam Deus, né, como se Deus fosse um quebra-galho, Deus fosse um servo deles no aspecto de abençoá-los. Então, infelizmente, a Yurd, né, que é conhecida no mundo, na parte hispânica, como Pare de Sofrer. É o nome, eu tenho que falar, né? Ele não é assim, Igreja Universal do Reino de Deus. Lá é Pare de Sofrer. Marketing forte, né? Então, só para isso como uma classificação social, a gente pode entender que nenhum dos segmentos sociais, quando a gente fala de grupos organizados, está livre de seitas e heresias. Não temos. Por isso que a gente está sempre voltando para a Escritura, conferindo todas as coisas, para que a gente não tenha exclusivismo, apostasia e enganos mais, para que viemos desvirtuados e encaminhar as seitas, né? Então, esse movimento, eles consideram um líder, ele tem a mesma altura dos escritos da Bíblia. Quando um líder fala, né, se o pastor chegar assim, ó, Deus me disse, tem o mesmo peso e a mesma autoridade que a Escritura. Entendeu? Então, resumindo, ele vai ter a palavra desse líder tem o mesmo peso dos escritos de Mateus, né, de Paulo, de Isaías, né? Outra questão, o líder tem uma blindagem, né, que é aquele famoso não toque no ungido de Deus, clássico, né? É desse meio. Que é tipo umas oligarquias, assim, umas hierarquias muito estranhas, que nós chamamos de coronelismo, né? Que é aquele general, aquele ditador que impõe sua autoridade sobre todos, né? Então, ele está blindado, né? Não toque no ungido de Deus. A pessoa do rebanho, né? A pessoa e a pessoa do líder são completamente distintas, né? O pastor é superior a qualquer ovelha, né? Então, isso é muito triste, irmãos. Outra questão é essa revelação bíblica que foi falada agora, né, que eu comentei. Eles estão na mesma altura das revelações de Paulo, de João, de Tiago, de Isaías, né? E também tem um detalhe aqui, essas revelações divinas, irmãos, elas não são conferidas na Escritura. Eu não vou generalizar, eu tenho que cuidar aqui. A gente não pode generalizar, não é todo o movimento neopentecostal que é assim, irmãos. Mas muitos não conferem na Escritura. O Deus me disse, né? Ah, Deus me disse. Daí ninguém pergunta se está onde Deus falou, né? Onde está escrito? Quero conferir, quero examinar. Se Deus disse, então Deus disse. Amém? Se Deus não disse, então Deus não disse. Só que tem um detalhe, eu botei em amarelo aqui. Assim como os compositores de louvor e escritores
desse movimento também pensam assim, irmãos. Uma vez eu estava fazendo uma viagem, eu acho que foi na missão de Lajeado lá, e eu mostrei para a Marina e para o Michael o meu debate com uma irmã, né? Não vou abrir aqui de onde que ela é, mas em que ela não aceitava que nós corrigíssemos, porque aqui a gente corrige, viu? E para deixar claro, a gente corrige qualquer compositor aqui. Ah, mas é o fulano, não importa quem é, não importa o nome. Se não tiver alinhado, examinado pelas escrituras, nós vamos corrigir. Pastor Michael, eu, a Marina, a gente corrige mesmo, irmãos. Tanto que vocês vão reparar, alguns já repararam, muita gente está cantando aqui, não é igual está gravado no CD lá, irmãos, não é. Porque a gente prefere cantar igual às escrituras, amém? Então esse é o nosso ponto, e não importa quem é o compositor. E tem alguns compositores que eles vão usar essa expressão equivocada, que é a expressão Deus me inspirou. Então, compositores desse movimento aqui, eles não entendem o que é inspiração bíblica. Eles acreditam que a inspiração que eles estão dizendo é a mesma inspiração que seria a mesma forma que a palavra de Deus foi inspirada, e não os homens. Os homens foram movidos, compelidos. Quem foi inspirada foi a Escritura. Vamos lá, 2 Timóteo 3,16. Sempre bom a gente conferir. Até porque esse é um assunto muito... Tu consegue abrir aí, Manuel? Por favor. Vamos lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, quem é inspirado aqui, irmãos? A Escritura. Ela é viva. Ela é eficaz, ela é penetrante. Né? E ela é inspirada. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? E para tornar o homem, né? Quer ver o 17, ó. Obrigado. Para que o homem de Deus seja perfeito. Por intermédio de quem? De qual inspiração? De qual autoridade? Das Escrituras. Ele seja santificado, ele seja edificado e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Obrigado, irmão. Então, assim, o que acaba acontecendo, irmãos? Os compositores e os escritores também, vocês vão ver escritores de livros, eles alegam que Deus os inspirou. E isso é muito perigoso, porque nesse meio neopentecostal, eles entendem que é exatamente como foi aqui. Só que não, irmãos. O que foi aqui já foi. Já deu. Já está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Já se encerrou o cânon bíblico. E esse é o detalhe. Já cessou nesse caso. E nós não somos cessacionistas. Nós não somos. Tá? Só para deixar claro. Quer ver? Ó, em 1 Pedro 5. Esse texto é importante a gente ler aqui, 1 Pedro 5. Ó. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. O pastor Michael sempre lembra da humildade, né, desses homens, né? Aqui no caso do Pedro. Como eles, aliás, com eles, perdão, sou também presbítero com eles, né, junto deles, não acima, né, não. E testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Isso aqui, irmãos, torpe ganância. Infelizmente, esse movimento neopentecostal, ele é cheio disso, irmãos. Ou seja, por poder, ou seja, por riqueza. Enriquecimento ilícito. Money, grana mesmo. Torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, não dominando sobre a igreja, não exercendo, não subjugando, não manipulando, não como um ditador oprimindo.
tem uma expressão assim, fazendo de fantoche os irmãos. Nenhum pastor, irmãos, tem autoridade para isso. Mas olha só o final do versículo: mas servindo de exemplo ao rebanho. Até aqui tá bom. Vamos voltar ali, por favor. Então, eu quis ler esse texto de 1 Pedro 5 para mostrar para vocês exatamente o que a gente acabou de ler no texto, né? Pode ir. Naquela parte amarela aí, né? Os compositores se acham inspirados, né? Eu lembrei dele livro, lógico que muitos, né? Aquele bem antigo já, né? De 90, lá, a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno, né? Aquela Sim. tinha visões, que Jesus tinha mostrado e tal. É bem isso, né? Você coloca como se tivesse, sabe, um peso de inspiração. É aquele que eu tinha lá, um azul grandão, de seita. Tu até falou para mim queimar ele, né? Não, é um grandão assim, eu acho que é um... É outro, tá. Existe, irmão, viu? Existem muitos livros perigosos. Eu já comentei com os irmãos que aqui na livraria de Capão tem livros da Ellen Goldwhite, da Adventista, a profetisa, né, o espírito de profecias dessa seita de heresias para perdição. Então, cuidado, tá, irmãos? Pode passar, por favor. Teologia do líder, então, agora, teologia do triunfalismo, muito conhecida, né? Irmãos, a teologia do triunfalismo, o pastor Michael já tem falado, eu comento volta e meia, é onde a igreja, ela quer, irmãos, de uma certa forma, com poder, né? Até político, ela quer exercer com uma falsa, uma interpretação totalmente enganosa das Escrituras, ela quer exercer sobre a sociedade cargos no legislativo, no executivo, cargos políticos de forma geral, nas esferas de poder da sociedade. É uma visão, irmãos, muito contrária ao que Jesus, ao que os apóstolos e até os profetas, irmãos. Mas Daniel, mas José, veja bem, irmãos, nós não podemos pegar exceções que a própria Escritura, porque isso não se cumpre em Jesus. Jesus não veio como um líder político, como um ativista. Jesus não veio governar. Ele falou: o meu reino não é desse mundo. Essas são as palavras de Jesus, irmãos. Meu reino não é daqui. Não foi isso que ele falou com Pilatos? Quando eu cheguei, uma vez eu cheguei num grupo de pastores, estava escrito lá, Jesus prefeito. Vou falar mesmo. O pastor Michael sabe. O nome do grupo era esse, Jesus prefeito. Estavam apequenando o nome de Jesus, né? Vamos combinar, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, sendo chamado de prefeito. No momento que eu entrei do grupo, até eu não cansei, irmãos, eu não parei até trocar o nome do grupo. Eu incomodei aqueles irmãos tanto que eles trocaram o nome do grupo por minha causa. Porque aquilo me incomodava, irmãos. Eu até ameacei, se não trocar esse nome eu saio fora. Olha, problemático. De pastores, irmãos. Era um grupo de pastores que talvez tenham esse entendimento. O triunfalismo, vamos lá. É um ramo da teologia da prosperidade. Por quê? Porque ele ambiciona poder. E para se apoderar, ele precisa de dinheiro também. Então, ele precisa de prosperidade. Entre aspas, né? Não a Bíblia. Característica da teologia do triunfalismo. Os triunfalistas abusam do contexto social, né? E também tem o espírito do comunismo, né? De prometerem luxo, né? E coisas que não fazem nenhum sentido, até para a própria ideologia que eles ensinam, né? Eles ensinam que a bênção é mais importante que o abençoador, desprezam a correta interpretação da Bíblia, que nem eu falei, eles têm uma aplicação totalmente que favorece a sua intenção. Então, eles impõem ao texto as suas vontades, suas intenções, né? Então, isso é uma heresia, né, que o próprio catolicismo, né, quis rejeitar, mas depois ele acabou aceitando na figura do Papa esse governo. Por que existe o Vaticano? Porque são triunfalistas. Eles já entendem que eles estão governando sobre a terra na figura do Papa. Então foi uma semântica enganosa lá atrás, quando o que eles fizeram? Eles enganaram todo mundo. Eles não queriam mostrar que eles queriam poder, mas eles queriam poder, né?
Triunfalismo é pecado e deve ser rejeitado. Passa um pouquinho, eu quero mostrar outra coisa. Aí, a teologia do triunfalismo, outra questão forte, né, no meio neopentecostal. Seja que Cristo vai voltar, essa é a interpretação deles. Cristo vai regressar e a partir, né, de quando? De quando a igreja, olha só a interpretação deles, se estabelecer utilizando dos poderes políticos, econômicos, de sucesso financeiro também, né? Quando a igreja começar a tomar o poder, ou a igreja começar a exercer a sua autoridade divina, como senadores, prefeitos, vereadores, magistrados, até mesmo como presidente da República, assim também Cristo virá. Então, essa igreja prepararia a volta de Cristo, assumindo o poder, já governando em nome de Cristo. Então, o triunfalismo, ele age cegamente assim, irmãos, né? Ou seja, Cristo virá, chamado de triunfalismo. Geralmente, esse contexto é retirado das páginas do Antigo Testamento, né? Na figura dos reis, tanto de Israel, né? Que é muito interessante isso. Mas isso é uma má interpretação, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. Isso é intencional deles. Eles distorcem a Escritura para falar de um governo inexistente. Não há esse governo que houve lá, não existe mais. Por exemplo, nós temos a nossa lei, a nossa legislação no Brasil. Nós aqui estamos sujeitos ao presidente da República, ao governador do estado e ao prefeito, pela lei dos homens, sim ou não? Sim. Senão a gente tem que pegar Romanos 13 e rasgar. Romanos 13. Então isso é bíblico. A gente tem que orar pelos governantes, a gente tem que interceder, né? Mas convém obedecer a Deus que aos homens. Se for para negar a fé, sempre lembrando aqui, não neguem a fé, mas neguem o governo. Isso é sempre bom lembrar também. Então, assim, tem esses jargões, né, também. Mas isso tudo é trazido, irmãos. Por exemplo, vamos ler aqui comigo, eu quero mostrar uma coisa, ó. Como presidente da República, assim também Cristo virá, ou seja, né, o chamado triunfalismo. Geralmente, esse contexto, retirado das páginas do Antigo Testamento, na figura dos reis, Estado de Israel, né, quanto de julgar os que eram colocados por Deus. Então, isso é trazido na prática da igreja neopentecostal nos dias de hoje, tá? O Edir Macedo, irmãos, quando ele inaugurou o Templo de Salomão, aquele templo falso, eu tive lá agora, eu até mandei um vídeo, a Marina, viu, né, Marina? Tu comentou, né? Irmãos, é uma coisa absurda. Eu nunca tinha visto uma coisa tão grande assim, ó, sério mesmo. A porta, irmãos, é uma coisa de arrepiar. A porta, irmãos, ela é quase a fachada do mercado ali. A porta. Vocês estão entendendo a porta de entrada? E ela é toda dourada, com gigantesca, assim, é uma coisa, é de filme, é uma coisa inimaginável. Inimaginável. É larga e grande, e alta, uma coisa assim, apoteótica, assim, uma coisa fora da compreensão, assim. Então, na inauguração desse templo, a presidente era Dilma Rousseff. E o senador era aquele, lá da Universal, que ele é bem conhecido, ele é até compositor, o Trivela, Marcelo Trivela, famosíssimo, Trivela. Ele levou a presidência da República, levou vários políticos para ostentar o que, irmãos? Poder, triunfo. Você sabe quantos membros a Igreja Universal do Reino de Deus Universal do Reino de Deus tem no Brasil e no mundo? Só no Brasil são 2 milhões. Tá bom para vocês? Eles elegem, irmãos, facinho, um senador, um deputado federal, estadual, prefeitos, governadores. Vocês estão entendendo? Porque eles têm o quê? Essa visão do triunfalismo. Antibíblica, isso aqui é uma heresia, irmãos. Isso aqui não foi dado para a igreja, isso aqui não é papel da igreja. A função da igreja é outra, meus irmãos. Não é essa aqui. Nós não fomos chamados para isso. Eu conheço políticos sérios que são discípulos de Jesus, são meus irmãos, que eu respeito muito. Até vou falar aqui publicamente de um que eu amo, que é o Thiago Simon, meu amigo pessoal. Preguei o evangelho para ele junto com outros irmãos, batizamos ele, é um irmão piedoso,
de verdade mesmo. Mas jamais chamaria ele, nem o pastor Maico permitiria, para falar aqui no púlpito sobre política. Porque o púlpito não é lugar para isso. E ele é um irmão simples também, mas ele é um político. Ele tem essa carreira, essa vocação. Então, se algum entre nós aqui quer ser político, que Deus abençoe, se prepare, vai estudar, seja político. Só não misture as coisas. A missão da igreja com a missão pessoal, né? Então, é isso. Então, isso é trazido na prática da igreja neopentecostal nos dias de hoje, onde o cristão deve ocupar o papel político, tendo êxito e sucesso. Esse sucesso sempre entenda financeiro. Ao contrário, por sua vez, né, se estiver em pobreza ou enfermo, estaria em pecado. Isso também está aqui nessa teologia, viu? Vamos ler rapidamente Filipenses 4,13, e eu quero mostrar aqui umas implicações do texto crítico falso. Porque no meio neopentecostal, eles vão falar aquela máxima: tudo posso naquele impessoal, né? Que é o tudo posso, né? Tudo eu posso. É nesse sentido. Mas esse é o texto crítico falso, irmãos. Para vocês verem a diferença do texto receptus, do texto recebido. Por exemplo, de uma Bíblia CF, que é a nossa tradução aqui, né, oficial, para uma NVI, uma NAA, uma NVT, uma NLTH e outras Bíblias modernas, tá? Olha como é que diz na Fiel Palavra de Deus. Pois todas as coisas... Vamos ler juntos, irmãos. Pois posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Vocês veem a diferença, irmãos? O sujeito aqui não é impessoal, mas é aquele que Deus o fez Senhor e Cristo. Então, essa maneira, irmãos, dessa igreja liberal, de certa forma, algumas vão ter o liberalismo teológico, não me ligando. Essa maneira, irmãos, que essa igreja age, ela torna impessoal o nosso Senhor, o autor da vida, o Rei dos Reis, o Supremo Pastor, Jesus de Nazaré. E aí a gente vê que eles não conhecem o Senhor também, à medida que eles são o centro, né? Ou como dizem alguns, né, pregadores, e alguns acreditam, eles são o ponto fraco de Deus. Sim, Jesus, meus irmãos, ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele também foi o servo sofredor, o rei sofredor, nesse sentido. O Cordeiro de Deus, o Filho amado, o caminho, a verdade e a vida, o bom pastor. Ele é o Jesus da Bíblia. Ele é o que a Bíblia diz que ele é. Então, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pode voltar, por favor. Tem alguns jargões, né? Então, por exemplo, esses neopentecostais se esquecem de ler o texto, né? Eles gostam de citar só, né? Tudo posso, né? Naquele que me fortalece. Na verdade, não sabem do que estão falando. Já que Paulo, dessa passagem, diz até, né? Que pode sofrer todas as coisas pelo nome de Cristo. Na verdade, ele está falando de sofrimento. Ele está falando de que Deus está capacitando ele para suportar. É quando Deus se apresenta e diz assim, ó, a minha graça te basta. E é como se Deus, meus irmãos, e eu não quero acrescentar, mas ele estivesse dizendo assim, na minha imaginação, quero também compartilhar algo que passa no meu coração. A minha graça te basta e tem que bastar. Tem que bastar. E não importa o que tu esteja passando. Paulo orou, irmãos, por 3 vezes e Deus disse não. O espinho na carne. Mas ele falou, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha força se faz forte em ti. Eu vou te capacitar. Porque a minha graça te basta. E tem que bastar.
Pode passar, por favor. A gente falou de pobreza e pecado ali, né? Então aqui, ó, a Bíblia ensina que não é pecado ser pobre, né? Nem que isso constitui falta de fé. Isso aqui eu falei no outro encontro, né? Por exemplo, assim, para alguns grupos neopentecostais e até seitas, alguém que está, digamos assim, que não tem sucesso, não tem riqueza, a pessoa não tem fé, ou está em pecado, ou está endemoniado mesmo. Essas três coisas. Essa é a classificação deles, viu, irmãos? Isso é muito comum tu ouvir, viu? E até no meio da igreja, irmãos. Algumas vezes nós já falamos aqui, quer ver o coração do povo revelar? É quando o irmão está passando necessidade ou quando o irmão está abençoado. Pode ver, revela o coração de geral. Revela o coração de geral. Alguém é abençoado, revela o coração de geral. Alguém, né, cai em pecado ou passa por alguma dificuldade, revela o coração de geral. Sim ou não? A gente sabe que é assim, irmão. A gente que já está há muito tempo nisso. Porque a gente é assim, infelizmente. De forma geral, estou falando da igreja geral, irmãos. Tá? E esse movimento neopentecostal tem essas classificações totalmente antibíblicas. Se o irmão ele é pobre no sentido do mundo, como o mundo, a lente do mundo, esse irmão é pobre. Essa pessoa é pobre. Esse irmão está em pecado, esse irmão não tem fé e tem demônio. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Mas sempre vai ter um Lázaro para nos mostrar o que a Bíblia ensina. Porque Lázaro não tinha nada. Morreu enfermo, doente, lambido por cachorro, nas suas úlceras. Mas quando morreu e quando ele ressuscitou, quando ele acordou, ele estava no céu, no seio de Abraão. Já o rico, no inferno. Vocês conseguem ver? Então vamos lá. Que não é pecado ser pobre, né? Isso não constitui falta de fé. Recomendo o equilíbrio na vida financeira para cada um de nós. Provérbios 30, 8 e 9. Vamos ler rapidamente. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Irmãos, olha só a clareza dessa palavra, irmãos. É o suficiente. Não é nem mais, nem menos. Amém? Vocês conseguem ver? O texto fala. É nesse sentido aqui, irmãos. Não é nem mais, nem menos. É o suficiente. É o que eu preciso para viver. O 9, né? Por favor. Ou continuação. Isso. Para que porventura, estando eu farto, não te negue. Olha só a advertência, irmãos. Às vezes, se Deus não te dá a riqueza que tu tanto almeja, é porque é para te não negar Ele, meu amado irmão, minha amada irmã. É para que tu não me negues, né? Para que eu não te negue, nesse caso aqui, ó, para que eu não te negue. Olha a consciência de Salomão, que foi um dos homens, quiçá, mais ricos da história, como rei. Então, também tem rei e tem gente rica como Abraão, Isaac e Jacó, José, eram riquíssimos mesmo, Davi, tudo rico, gente, tudo aqui, ó. Davi tinha muito. Diz que quando ele deu lá para o templo, porque ele não pôde reconstruir, ele deu para Salomão, diz que ele deu muito. Diz que calcularam, diz que foi muito mesmo, em ouro, imagina. E vem a dizer quem é o Senhor. Ou que empobrecendo, aqui é o outro lado, ó, do equilíbrio, ou empobrecendo, não venha, né, a furtar e nem tome o nome de Deus em vão. Não venha praguejar, né? Infelizmente tem alguns que até praguejam, né? Questionam Deus e não entendem o momento que vivem. Pode voltar, por favor. Era o 8 e o 9, né? Obrigado. Então ali, ó, sobre o perigo da cobiça ou avareza, e que isso sim constitui pecado. Esses textos a gente já leu na outra oportunidade, né? O pastor Michael até explicou depois a avareza, né? Aquela ambição desesperada, aquela corrupção
dessa natureza pecaminosa, meus irmãos, que a gente tem que mortificar. A gente às vezes não fala, mas a gente tem que mortificar, tem que negar, irmãos, tem que renunciar, tem que tomar a cruz. Lembre do rapaz, do jovem rico. Ele teve com o Senhor, ele encontrou com o Senhor respondeu, a palavra era suficiente, ele saiu muito triste, porque ele não creu, porque ele era dono de muitas posses, ele saiu triste, perdido, aquele jovem. E Jesus falou: queres ser tu perfeito? Vocês entendem isso, irmão? E Jesus vai repetir lá depois, né? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É nesse sentido. Porque aquele jovem era muito rico, tinha muito sucesso, irmãos. E ele chega para Jesus: mas eu observo desde a minha mocidade. Então, Jesus fala: te falo, quer ser tu perfeito? Então, faz isso, isso. Jesus fala 5 verbos para ele. Estou me lembrando aqui: vai, vende, dá, volta e segue-me. 5 verbos. E a Bíblia diz que ele saiu o quê? Muito triste, porque ele era muito rico, ele tinha muitos bens. Sei ali, né? Que os pobres são bem-aventurados por ouvirem o Evangelho e crerem. Esses textos são lindos, Jesus apontando. Mas Jesus também pregou Zaqueu, Pedro pregou para Cornélio. Teve homens ricos também que, né? João falava de Gaio, mas ali no caso do Gaio já era filho, já era irmão, né? Não que, né? Mas no caso ali de Zaqueu era riquíssimo, irmãos. Lembra que ele falou para Jesus: eu quero restituir 2, 3 vezes mais do que eu peguei do povo aí. Se porventura alguém, né, de fato... A advertência de Deus para os ricos, né? Esses textos aqui são muito... né, a gente não vai ler aqui, mas pobreza não é pecado. Isso é mentira, isso é uma heresia, na verdade. Irmãos, riqueza não é um crivo de Deus, uma aprovação de Deus para ninguém que tu é filho de Deus. Assim como a pobreza também não. Mas a fé no Deus provedor que depende do Deus provedor Pode passar, por favor. Cura divina, outra teologia, tá, irmãos? Já estamos entrando em outra. O próprio Deus declarou ser aquele que cura o seu povo, né? Vamos lá, ó. Êxodo 15, 26, por favor. Olha só que tremendo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, irmãos, Deus é tão soberano, Ele é o Criador, Ele é tão poderoso, que Ele pode tanto te imputar uma enfermidade, como Ele pode te tirar, Ele pode te curar, Ele pode manifestar a sua glória. Deus é Deus, irmãos. Isso não está no nosso controle. Mas a nossa fé, irmãos, ela tem que ser tão bíblica, irmãos, que a gente tem que lembrar de uma coisa: se a gente temer a morte, isso não é justo. Embora na nossa humanidade a gente venha temer a morte. Irmãos, a única coisa que a morte pode fazer com a gente é nos entregar nas mãos da vida, que é o Senhor Jesus. Nós, salvos, que recebemos a vida, é a única coisa que a morte pode fazer. É nos entregar ao nosso Salvador, amém? Autor e consumador da vida, a própria vida, a luz dos homens. Devemos obedecer e confiar nele ou não, né? Alguns argumentam que a cura foi apenas um sinal permitido no século I, os sensacionistas, né?
para confirmar o caráter sobrenatural do cristianismo e que a cura agora não é mais necessária. Irmãos, se nós lermos Hebreus, né, como acho que eu não botei aqui, a gente cantou hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós não cremos nisso. Para a gente ler, eu acho que esse texto eu botei mais à frente, nós vamos ler esse texto. Tá? O que cura agora, irmãos, que a cura agora não é mais necessária, enquanto alguns tipos especiais de milagres foram usados como sinais. Fica claramente evidenciado que Jesus não curou apenas como um sinal, mas por ter compaixão do povo, da situação penosa e tal, né, que dizem. Então, assim, o que nós entendemos que o Senhor continua curando? Eu realmente acredito, já vi, irmãos, Deus curar nos dias de hoje. Faz 3 anos que Deus curou minha mãe. Eu fiquei 1 ano, ela tinha câncer terminal, indo com ela no hospital, orando todos os dias com ela, eu e minha irmã, mas não foi nós, não foi oração, foi Deus. Deus curou minha mãe. Ninguém entendeu nada, nem os médicos, nem os enfermeiros, nem a família, nem a igreja. Minha mãe está aí, ó. Isso é Deus, irmãos. Só que lá no dia que ele diagnosticou, ele falou que ela tinha 6 meses, né? Quanto tempo já tem? 3 anos, né? Mais de 3 anos. 3 anos e 6 meses. Hã? Perdão, vai fazer 5 anos, irmãos. Até eu já me perdi já nas contas. Né? Ó, Hebreus 13:8, eu lembrei que era Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, refutado aquele argumento ali que cessou os milagres, que cessou o que Deus era e o que Deus faz, por favor, né? Amém, irmãos? Pode. Então, não. Agora, se não, eu botei métodos, mas é que me fugiu uma palavra, mas biblicamente, irmãos, olha só que interessante. Se nós lermos ali, ó, Tiago 5,13, né? Ore por você mesmo. Tiago 5,1, peça alguém para orar por você. Parece aqueles negocinhos que aparecem no TikTok, né? No Instagram, sei lá, né? Chama os presbíteros da igreja, Tiago 5, 14 e 16, imposição de mãos, Marcos 16, 17 e 18. Então a gente deve notar o que a Escritura diz. E a gente deve crer, irmãos, que o Senhor cura porque Ele cura. Ele cura. E Ele tem poder para curar. E nós cremos nesse Deus. Pela fé. Nós podemos clamar, podemos interceder uns pelos outros, podemos manifestar isso. A gente sai no Projeto Amor, vai nos hospitais, a gente pode orar, as pessoas podem ser curadas. De fato e de verdade. Porque os sinais acompanham os que creem. É isso que a Escritura diz. Pode passar. Doença como pecado. Lá na antepenúltima falou que também que era pobreza e doença, lembram? Que a pobreza e a enfermidade e a doença seriam pecados. Vamos lá. A Bíblia ensina que muitos personagens bíblicos tiveram grande fé, embora fossem pessoas doentes. É o caso de Eliseu. Irmãos, Eliseu, ele morreu doente. Ele foi um homem doente, irmãos. Só que ele operou tantos milagres, poderosamente Deus operou por intermédio dele, que quando ele morreu, teve uma ocasião que o exército precisava enterrar rapidamente, ele teve uma batalha, e eles largaram um corpo, a Bíblia narra, e pegou na vala ali do túmulo dele. E a Bíblia diz que a pessoa, ao entrar em contato com o túmulo, com os ossos, ressuscitou, irmãos. E aí o povo correu do exército que estava caçando eles, e correu do ressuscitado ali, do morto que ressuscitou, irmãos. Eu fico imaginando essa cena assim, sabe? Mas só que ele era um homem que ele foi enfermo, ele teve doente, irmãos. Isso não é pecado. Agora sim, o pecado é complicadíssimo. Nós, por causa do pecado, nós envelhecemos. E eu estou bem acabadinho. Estou bem gastadinho. Isso é pecado, irmãos.
Isso é o corpo do pecado. Mas um dia, quando o pecado for tirado de mim, de nós, que ele não existir mais, irmãos, nós teremos um corpo glorificado. Não terá mais essas consequências, essas agruras do pecado. Né? Esse dia, irmãos, aquele que não podia andar, vai andar. Quem não podia enxergar, vai enxergar. Quem não podia ouvir, vai ouvir. Quem não tinha braço, vai ter braço. Vocês estão entendendo, irmãos? A pessoa só tinha os toquinhos ali. Nesse dia que ela recebeu o corpo glorificado, ela vai ter tudo, irmãos. Ela vai abraçar Jesus. Vocês estão entendendo? Porque ela vai conhecer como ela é conhecida. Ela vai ser perfeita como a imagem e semelhança de Cristo. Não como Deus, como criatura. Não vamos também aqui, né? Não vamos ir longe demais. Como um dos filhos, como o irmão de Jesus. Tá? Então, isso, Lázaro já tinha falado, Dorcas, Paulo, irmãos, Timóteo, Epafrodito. Lembra que Paulo deu um conselho para Timóteo para ele tomar vinho? Que ele estava bem enfermo, né? Foi o Timóteo, né? Então, Timóteo estava em pecado porque estava doente, irmãos. Às vezes um irmão está doente na igreja. Vou falar com o pastor, está doente aí, hein? Isso não é demônio, né? Isso não é falta de fé. Eu acho que o irmão não está orando. A gente pensa essas coisas. Isso no meio neopentecostal é assim, irmãos. Essa é uma régua que eles usam, antibíblica, desonesta, injusta. Como se na Bíblia não tivesse exemplos. Estão todos aqui. Está aqui a prova para quem quiser. 2 Reis 13:14, João 11:2, Atos 9:36 e 37, Gálatas 4:13-15, 1 Timóteo 5:23, Filipenses 2:25-30. As provas estão aqui. Eliseu, Lázaro, Dorcas, Paulo, Timóteo, Epafrodito, a sogra de Pedro. A gente pode continuar aqui, irmãos. Elias também. Há quem diga que ele estava depressivo, estava com depressão, né? Estão matando todos lá os profetas lá de baixo. Se acadelou, foi para uma caverna, não quero morrer, né? Aí Deus foi lá e falou com ele, tem lá, 7.000, né? Que não se prostraram, até cerimônia. Como? 7.000, né? E Deus quis mostrar o que para ele? Que Deus era soberano. E talvez seja isso que esse movimento, irmãos, não entende. Esquece. Porque falar, irmãos, que Deus é soberano, quando vai tudo bem, é barbada. Eu quero ver falar que Deus é soberano quando vai tudo mal. Quando tem doença terminal, quando há falência, quando há abandono, quando há traição. Aí sim, a gente vê fé também. Tu vê a pessoa dizendo assim, Deus é soberano. Eu já vi. E é admirável, irmãos. Tu olha para a vida da pessoa, está tudo indo assim, desmoronando assim, daqui a pouco a pessoa assim, glória a Deus. E tu até te assusta assim, né? Deus é soberano. Graças a Deus por todas as coisas. Irmãos. Que Deus nos dê essa fé, irmãos, porque nós não vivemos por vistas. Nós vivemos de fé em fé, de força em força, graça sobre graça, de graça, né, por graça, de misericórdia em misericórdia, de glória em glória por fim, amém? Né? Que nem sempre a enfermidade é consequência do pecado, mas viu? Também, as duas coisas. Então o pecado, o salário do pecado é a morte. E os dois tipos de morte, física e espiritual, irmãos. Tem consequências sobre o meu corpo? Tem. Tem implicações também, tá? O homem cego de nascença é um caso específico. A morte de Lázaro redundou na glória de Deus também. A cura do cego também. Então, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para... Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quando há o juízo de Deus, por razão da desobediência, do pecado do povo de Deus ou de uma pessoa, isso glorifica ou não a Deus? Glorifica.
Então a gente não pode ter medo da justiça de Deus, porque ela é reta, ela é justa, ela é santa, ela é perfeita. A lei dele é perfeita. E quando ela é desobedecida, as consequências também são para a glória de Deus. Pode passar. Os cristãos devem negar os sintomas da dor. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quase que eu tirei essa lâmina, mas a Bíblia ensina que os sintomas, longe de serem artimanhas do diabo, são sinais que nos levam a depender do poder curativo que o mesmo Deus tem, colocado em nossos corpos. Por exemplo, o câncer, descoberto a tempo, facilita o diagnóstico e dá margem à cura. Então, o que significa isso? Que eu vou lá no médico, que é de Deus, também, que é uma autoridade, vou tomar medicamento, vou fazer o tratamento. Aquela história que eu tinha contado antes, aquela pastora falsa lá que disse para o rapaz parar de tomar o medicamento, ela foi a causadora do engano que levou ele à morte. Ele morreu, esse rapaz, por causa de uma falsa profetisa, fez ele perder essa bênção aqui. Ele não tomou mais o medicamento e não foi mais no médico porque ele recebeu uma palavra de cura de uma falsa profetisa. Vocês entendem a gravidade de não conferir? Porque se alguém profetizar, irmãos, que a igreja julgue, que nós vamos julgar à luz da Escritura a profecia. E nesse caso, o profeta também. E o maior inimigo do profeta é as duas coisas, é o não cumprimento e o tempo, Se não cumprir e se não no tempo que ele falou, é falso. Por exemplo, o câncer descoberto, o tempo facilita o diagnóstico, e dá margem à cura, ou seja, o médico e a medicação. Amém? B, e que a mulher ao conceber estaria cercada de dores, e no parto ela não pode negar essas dores. Então isso aqui é o corpo do pecado, isso aqui é a consequência da queda, irmãos. Lembra o que Deus falou? Mulher, tu vai ter o quê? Na tua conceição, dores de parto, conceberás, darás à luz. Isso é por consequência do pecado, irmãos. Essas dores que tem no parto é por causa do pecado original lá de Adão e Eva que nos dão essa natureza pecaminosa até hoje. Pode passar. Ok, essa parte aqui, os irmãos, os cristãos não devem procurar a medicina. Isso aqui existe também nesse meio neopentecostal, Olha aqui, eis que te digo, vaso, esta tua coceira, com apenas uma coçadinha cessará. A Bíblia ensina que Paulo era acompanhado por um médico chamado Lucas, Colossenses 4,14, que Paulo recomendou a Timóteo a tomar, não só tomar água, mas um pouco de vinho, porque naquela época era medicinal o vinho, para lidar com a dor, para ele poder dormir, descansar um pouco, e também nesse caso aqui não era fermentado, então ele era mais nutritivo, como o suco, assim que não levedou, não fermentou, o suco de uva, irmãos, não sei quem gosta aqui, quando a gente tem a oportunidade de ir na serra de pegar suco de uva branca, nossa, quando forem lembrem de mim aí, uva branca eu amo, eu gosto de tomar um cálice assim de uva branca, é muito bom, irmãos, e faz bem, sim ou não? Quem toma suco de uva puro sabe o que eu estou falando, é muito bom, por causa das suas frequentes enfermidades estomacais. 1 Timóteo 5,23, para quem quiser conferir ali. Então, assim, os cristãos não devem procurar medicina, falso. Devem procurar medicina, sim. Devem exercer a fé, intercedendo, suplicando que Deus cure, sim. Se Deus não curar, Deus continua sendo Deus. E se Ele curar, continua sendo Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus nas duas situações. Glória a Deus se tiver que tomar um medicamento, um diagnóstico de um médico, ser acompanhado, e glória a Deus se Deus curar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode passar.
Dança proféticas, que eu vou livrar o pastor Maico. Que isso aqui foi a ideia dele, né? Então, irmãos, para falar de dança profética, é um pouquinho mais trabalhoso, assim, nesse aspecto. Nesse movimento neopentecostal, a dança profética, ou o ato profético, os gestos, eles têm, eu ia até mostrar, mas não ia dar tempo. Cada gesto tem uma forma, as cores das roupas, tem toda uma simbologia por trás. Irmãos, isso não é bíblico. Primeiro ponto, já para deixar claro aqui. Então, por que dançar? Não, vamos continuar. Mas dá vontade mesmo de encerrar aqui. Mas a dança profética, irmãos, ela muito mais, ela é, digamos assim, uma intromissão, ela é acrescentada ao culto, porque ela não está, de fato, na prestação de culto a Deus, no princípio regulador do culto normativo, não está como elemento de culto. Vamos lá, os elementos de culto que nós temos aqui, eu escrevi ali, ó. Distinção entre elementos de culto e circunstâncias de culto. Isso aqui é importante entender, para que não haja um julgamento errado nosso também sobre os nossos irmãos neopentecostais, amém? Eu também não vou ser aqui desonesto, mas vamos lá. Elementos do culto são aquelas atividades espirituais que Deus prescreveu para serem feitas no culto. Vamos lá. Leitura da palavra. O Diácono Gaúcho veio aqui hoje e leu o Salmo 19. O que ele fez logo após? Oração. Né? Aí a leitura da palavra entende que ele compartilhou também. Ele falou algo, né? Não foi assim simplesmente uma leitura, mas oração. Depois o que a gente fez? A Marina serviu no louvor. Estão acompanhando comigo? Os elementos do culto, bíblicos, do princípio normativo, regulador do culto, irmãos, na Escritura. Hoje nós não vamos se aprofundar nisso, senão a gente podia abrir os textos, são vários textos, mas eu vou tentar mostrar para os irmãos assim no que eu escrevi, tá? Depois do louvor, dízimos e oferta. Hoje, nesse caso, não é um dia que a gente faz a coleta dos santos, mas normalmente a gente faz aos domingos. Nós temos a caixinha das ofertas, amém? Depois nós temos o quê? A pregação da palavra. Hoje é um culto de ensino. Eu não estou expondo as escrituras aqui como o pastor Maico está expondo o Evangelho de Marcos, mas eu estou trazendo um ensino. Então estou lendo a escritura. Então é uma pregação, é um ensino temático. Né, a pregação, e depois a bênção no final do culto. Tem muitos que não entendem isso aqui, mas também é bíblico. Inclusive, tem até a bênção. O gaúcho é um dos que presidem aqui, o diácono gaúcho é o que mais usa. Disparado. Pode ver, normalmente ele lê. 2 Coríntios 13, 14, se eu não me engano, né? Ele lê direto, ele sempre se preocupa o quê? Com essa bênção final, né? E nós aqui ainda temos a oração, né? Que eu não botei ali, nós temos a oração no nosso caso aqui também. Todos esses são elementos do culto ou não? Sim. Até porque a gente ora no início, a gente ora nas ofertas, a gente ora pelo pregador, e a gente ora durante o culto, durante o louvor, intercalado, quando a Marina ministra, ela está servindo, ela convida os irmãos a se expressarem diante de Deus, e a gente ora no final. Então, como é que é o nome disso aqui? Os irmãos já ouviram. Liturgia. Que ela segue o quê? Um princípio regulador, uma normativa bíblica do que é um culto, dos elementos do culto, irmãos. Mas tem circunstâncias? Tem, porque a gente também teria as ordenanças. Também é possível, o quê? Batismos e ceia, né? Até lá, o apóstolo Paulo, os apóstolos, eles faziam ceia todos os cultos. Não é o nosso caso. Isso não necessariamente é... Todos os grandes encontros deles, eles acabavam fazendo ceia. Mas isso, né, não é o nosso caso. A gente faz no primeiro domingo, dia do Senhor, ali a gente entende, faz a ceia. Não faz todos os domingos. Né? Precisa.
Isso não é normativo nesse caso, né? Mas o que é uma situação de culto, uma ocasião, uma circunstância de culto? Às vezes vai ter uma apresentação de uma criança, uma consagração, né? Tem essas maneiras de... O pastor Michael já fez algumas aqui, né? Casamentos também, às vezes... Não, nem digo casamento, eu digo só a bênção, né? Da igreja, das alianças. É lindo também, muita gente viu. Eu acho maravilhoso, no culto. É lindo. Em algum momento ali, quando o pastor terminou, tudo é como se fosse o momento da ceia. Ele chama, irmãos, nós vamos orar agora para o casal que casou hoje no cartório e tal. Eu acho lindo, eu não vejo problema nenhum com isso. Porque isso exalta o Senhor. Isso é a vontade de Deus. É por isso que a gente sabe que é elemento do culto. Mas isso é circunstancial. Isso não é uma normativa. Entendeu, irmãos? Mas eu tentei botar aqui equilibradamente, vamos lá, eu vou ler aqui o que eu botei. As ordenanças com o batismo do Senhor. Então, esses são os elementos do culto. Eles fazem parte do culto. Nós não podemos acrescentar aos elementos e criar um novo elemento fora do que está na Escritura. Então, por isso que a gente tem todo um cuidado. Se vocês repararem, a gente tem cuidado até nos avisos. Na verdade, vocês já viram que tem um monte de igreja que os caras gastam 20 minutos de aviso? Sim ou não? Aqui a gente não faz isso. Mas o que a gente faz? A gente bota antes e bota depois o que? Os avisos. Ele fica rodando. Porque essa foi a sabedoria que a gente teve. Então, nesse caso, a gente não precisa usar o tempo do culto para fazer aviso. Entenderam? Não entenderam? Tá bom, tudo bem. Eu pensei, eu achei que eu estava agradando. A gente não gasta o tempo do culto, irmãos, com aviso, irmãos. A não ser quando for uma coisa fundamental. Pontual, Então, vamos lá. Então, a gente não pode acrescentar elementos, criar um novo elemento, uma nova atividade espiritual. Dito isso, né, a gente vai lembrar as circunstâncias relacionadas com o culto de Deus. A Deus, né, e somente a Deus. Que não são matéria de fé, no caso, né? Não sendo questão de elemento, mas de bom senso. Tive o cuidado de botar isso, tá? Vou dar uns exemplos aqui. A Bíblia não diz quantas reuniões a igreja tem que ter no domingo. Mas a Bíblia diz que o domingo é o dia do Senhor, para nós. Que a gente pode se reunir no dia do Senhor com uma assembleia, com um ajuntamento solene e realizar o culto somente a Deus, né? Mas tem igrejas que se reúnem 2, 3 vezes, né? Por que não 3, né? E também não diz o horário do culto. Embora alguns vão dizer que era na tal horário, era de manhã, era de noite, daí tem, né? A Bíblia também não fala sobre data show. Aqui eu tô tocando em algumas questões. Não fala sobre som, sobre guitarra, sobre bateria, sonorização, que tipo de mesa a gente usa ali para equalizar. Ela também não fala isso, mas a gente se utiliza disso. A gente tem até pessoas que servem nesse aspecto aqui. Aqui nós temos a Emanuela, tem o Lucas, tem a Duda, né? A Carol, a Marina. Tem até esse ministério. O ministério é serviço. Os irmãos acabam servindo ali, mas isso não está na Bíblia, irmãos. Então a gente tem que ter o bom senso com circunstâncias. Tem que ter um equilíbrio, né? Né? Também não fala, né, que tipo de mesa usar. Não diz que o pastor tem que usar paletó, né, gravata. Apesar que, vamos combinar, é legal, né? Vou chegar numa idade que eu vou querer usar só paletó e gravata, né? Não fala também de coral. Não fala, irmãos. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém tem alguma coisa assim, acha que é contra o culto ter um coral? Ele se enquadraria no momento do louvor. Não, tudo bem, mas... Vocês estão entendendo? Então a gente só tem que ter uma medida correta para fazer análise, né? A Bíblia não fala de coral. Fala lá em Apocalipse um suposto coral dos anjos. E daí dos santos, dos salvos, né? Lavados no sangue do Cordeiro, junto dos anciões, os 24, que estariam o quê?
louvando ao Senhor, ele fazendo as entregas das coroas, mas não aqui na terra, dessa forma. Mas tem um texto de Isaías que fala sobre a presença, sobre o santuário de Deus, a maneira como as pessoas estariam, né, diante de Deus, na reverência, no temor. Vamos lá. Eu estou falando de circunstâncias agora, viu? Não de princípio normativo. Eu estou mostrando circunstâncias que são aceitáveis, tá? Por exemplo, será que a gente precisa do violão ou a gente poderia cantar a capela? A gente poderia cantar a capela. O dia que um de nós aqui não puder tocar a viola, só cantar a capela, irmãos. O instrumento mais belo que nós temos quanto igreja é a nossa voz, sabia? Não tem nenhum instrumento como a nossa voz. Esse é o mais belo de todos os instrumentos. É a voz, porque ela tem um registro único, assim como a tua impressão digital. Cada um tem uma voz, feita por Deus, e Ele quer de volta para Ele. Então a gente poderia cantar a capela, sem instrumento, com grupo de louvor, sem grupo de louvor. Isso são circunstanciais, entendeu? São paralelos aos elementos mais tangíveis, né? Então a gente só tem que ter esse cuidado. Agora, falando assim mais abertamente, né, tentando ser mais claro, irmãos, a questão da dança, ela é delicada, por quê? Porque o povo, quando ele observa, por exemplo, normalmente a dança, ela é constituída por um grupo de irmãs. Aqui eu quero ter muito cuidado com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. As irmãs, em todo o período de louvor, e muitas vezes em atos proféticos, até na hora da pregação já existe isso. O pregador pregando aqui e uma bailarina fazendo balé, não sei o que, ali do outro lado. Isso já existe. E não só isso, existe já arte. Às vezes o pregador está pregando aqui e tem alguém pintando um quadro profético. Tem vários atos proféticos, irmãos. E isso não é bíblico. Isso não é elemento de culto. Por quê? Que isso não é bíblico e não é elemento de culto e a gente permite isso no culto. Porque a gente não considera a autoridade das Escrituras sobre o culto, sobre a igreja. É por isso. E isso é apostatar, isso é abandonar o princípio, a normativa reguladora do culto, a ordem do culto. Porque tudo tem que ser feito com ordem e decência, não é do nosso jeito. É tudo como a gente aprendeu, como convém na casa de Deus, sem confusão, sem gritaria, em todos os âmbitos, irmãos. Então, nesse aspecto, irmãos, a mímica, ali, ó, na verdade, vamos lá, são aquelas atividades paralelas, né, que fazem que os elementos sejam mais inteligíveis e que potencializam elementos, né? E qual é a vantagem? Por exemplo, o instrumento musical ajudaria a igreja a cantar melhor? Depende. Porque por exemplo, se o amigo não toca muito bem, não vai ajudar nada, vai até atrapalhar. Então depende. Tem gente que mais atrapalha do que, né, às vezes, ajudar a igreja a cantar melhor. E agora, a dança, irmãos, o que a dança ajuda? Se for para pensar. Eu não estou dizendo que a igreja não pode dançar. A igreja pode dançar. A igreja pode se expressar. Se eu estou ali, né, eu posso ter o meu passinho, fazer os... Por que não? Ele é o leão, né? Da tribo de Judá, aquela coisa. Nos libertou. A igreja pode, nesse aspecto, se expressar. Mas isso ser levado a um patamar de elemento cultico, no ambiente cultico, do ministério, departamento de dança, né? Departamentalizado, né? O que acaba acontecendo, irmãos? Se não uma distração. Irmãos, é muito difícil tu ver um grupo de mulheres dançando um tempão no horário cultico, no lugar cultico, e não te distrair. Eu estou falando geral, não é só para os homens aqui. Porque os homens se distraem. Verdade seja dita. E quando tem aquele rapaz, daí os homens se distraem mesmo. Porque daí todo culto, os homens têm que olhar aquele rapaz fazendo aqueles movimentos ali, igual as meninas, e ele fica assim, ó.
te apruma, te ajeita. Na maioria das vezes é um cara efeminado. Exatamente, irmãos. Infelizmente, meus irmãos. Quando tem um rapaz, então, infelizmente. Agora, isso não é uma cultura bíblica, irmãos. Entendam. Quando Davi dançou, irmãos, e teve toda aquela situação com a filha de Saul, né? Aquilo ali era propício, irmãos, era uma celebração, era uma comemoração. Vamos lembrar no Novo Testamento algo parecido? Quando o filho pródigo, que o pai pródigo recebe de volta, o que acaba acontecendo no final? Eles dançam, eles celebram. E glória a Deus por isso. Não era culto, era uma celebração. Agora o culto, ele é somente a Deus. Esse é o ponto. Nós vamos ler uns textos aqui. Vou tentar ajudar os irmãos. Mas vamos lá, na verdade, tá. O que a dança ajuda? Agora, o que a dança ajuda? Pode ser considerado uma circunstância? Não. Na verdade, ela não ajuda em nada. Eu não poupei, né? A dança não ajuda em nada, além de distrair com a mensagem o que você passa por mímica. Ela não ajuda os outros a compreender melhor nada, irmãos. Nada substitui a boa explicação da Bíblia, ou de um louvor, ou de uma oração. Se você dançar enquanto, né, alguém está cantando, né, ou enquanto alguém está pregando, isso não vai ajudar em nada o povo a compreender nada, irmãos, sem se distrair. Verdade seja dita, irmãos. Não é porque a gente está aqui desonrando os irmãos neopentecostais que entendem do ato profético, não sei o que, irmãos. Nós podemos ou não julgar as profecias, já que eles julgam que é um ato profético, que eles estão o quê? Profetizando. Então vamos nós exercer o que diz em 1 Coríntios 14, né? Vamos julgar as profecias. Sim ou não? Sim. Pronto, está resolvida a questão. Julgado. Né? O pastor Maio está louco para botar aqui o Ministério de Dança. Não, estou brincando. Pode passar. Agora eu vou falar de uma parte bem difícil. Não é tão fácil. Princípio regulador do culto. Vamos ler rapidamente aqui alguns textos. Vamos ler Colossenses 3:17 e 23. É só esses dois. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Né? Ó o 23. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Romanos 12, do 1 ao 3, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém, agora antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então é uma consciência que todos nós aqui no lugar cultico, no culto, estamos cultuando somente a Deus. Vamos ler outro texto, pode voltar lá na lâmina, por favor. Irmãos, são muitos textos, tá? A gente não vai conseguir ler todos, né? Olha, Lucas 4:8, esse aqui é importante, né? Porque eu citei ele ali. Bem conhecido, né? Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás. Aí, olha só, Satanás tinha proposto o que para Jesus? Que Jesus o adorasse, o cultuasse, o venerasse. E aí Jesus responde:
Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Esse é o sentido. Amém, irmãos? Culto somente a Deus. Isso é exclusivo, irmãos. É exclusivo. Quando eu estou aqui, eu tenho minha esposa grávida, eu tenho minhas 2 filhas e eu tenho o Senhor. Quem é que vem em primeiro lugar? O Senhor. Porque o culto, o momento cultico, do lugar de culto, irmãos, ele é somente a Deus. Isso não é tão simples, viu? Quer ver? Eu vou trazer uma reflexão para os irmãos aqui. Tu não conseguiu chegar, culto de domingo. Que horas começa o culto? Às 19 horas, não é verdade? Esse é o horário que tem compromisso com os irmãos, mas primeiramente tem compromisso com quem? Com Deus. Aí tu chegou aqui. E tu chegou aqui 7h20. Já chegou em pecado. Aí tu entra ali por aquela porta. E tu entra assim, ó. Tu entrou atrasado, porque tu tinha um horário com os irmãos, um compromisso com os irmãos e com Deus. E tu não cumpriu a tua palavra. Tu chega e tu entra. E aí tu entra assim. Não é assim? Vou fazer uma pergunta honesta para os irmãos. Tá certo isso? O culto já começou. Sim ou não? Não. Se o culto é somente a Deus, irmãos, e tu entra no momento cultico, e tu age como um político, como uma política, e sai cumprimentando todo mundo em nome da educação, desculpa, está errado. Sabe como é que quando eu chego atrasado, sabe como é que eu faço? Eu entro envergonhado. E eu vou para um lugar. Tudo bem, se um irmão me receber, normalmente tem o diácono. Ele vai me cumprimentar, eu não vou ser mal educado. Mas que eu não distraia ninguém. É muito delicado, eu sei. Vocês podem não concordar comigo, mas eu não vou deixar de dizer o que tem que ser dito aqui. É muito delicado. Se as pessoas me cumprimentarem, eu até vou cumprimentar, entendeu, pastor? Mas por educação, mas que está errado, está. Porque aquele momento não é o momento de cumprimentar. Não é. Aquele momento, se for o louvor, qual é o momento? De louvar. Se é da palavra, qual é o momento? De acompanhar, de examinar. Se é oração, é o momento de orar. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Então, às vezes, a gente não tem noção nesse aspecto. A gente entra e age como se fosse a casa da mãe Joana, não é assim? Mas não é. É a casa de Deus. E o culto é somente a Deus. Então, a gente tem que ter, irmãos, essa sensibilidade também. E essa noção, por quê? Tem uma parte aqui, ó, a Bíblia condena todo culto que não foi ordenado por Deus. Alguns textos vão comprovar isso, ó. Levítico, Deuteronômio, Josué, Mateus, Colossenses. Isso aqui são todos maus exemplos. São situações complicadíssimas, irmãos. Meu horário já... Eu vou deixar à disposição dos irmãos. Os irmãos podem conferir os textos, os textos que regulam, lá tem vários, ó, mas tem muito mais. Esses são os textos que eu cunhei. O pastor Michael pode cunhar mais 10. Sim ou não? Porque o princípio, irmãos, qual é o princípio regulador do culto? São só esses versículos? Não, irmãos. O princípio regulador do culto está aqui, ó. Esse aqui é o princípio regulador do culto, é a palavra de Deus.
Não é a cultura, não é a educação, não é a denominação, não é o achismo, não é o nosso jeito, não é, irmãos. É o jeito de Deus. E se tu for ler as Escrituras, tu vai ficar impressionado como Deus, ele tem algumas coisas que ele não negocia. Tem algumas coisas que Deus, ele é totalmente zeloso. E quando Jesus, ele chega diante da casa do pai dele, que era a casa de oração, vocês lembram o que ele faz, irmãos? Ele trança ali o Azorrague, perdão. E aí o chicote estrala, irmãos. Por quê? E ele diz, a casa do meu pai é casa de oração, é casa de culto, respeitem a casa do meu pai. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, não, isso mesmo, façam o que vocês quiserem. Tudo é permitido na casa de Deus. E a gente tem versículos muito claros na Bíblia, diz assim, como convém andar na casa de Deus. Tem vários textos, irmãos, que vai nos mostrar qual é o procedimento, o santo procedimento, qual é a forma, o tremor que a gente tem que ter com o culto, com aquilo que a gente faz no culto, irmãos, porque o culto é somente a Deus. Não é um momento nosso simplesmente, irmãos. Ele é nosso também. Porque é um momento onde nós nos entregamos mais uma vez. Mais uma vez. Quando a gente vem trazer aqui uma oferta, um dízimo, que um de nós aqui está presidindo, orando, às vezes o Gaúcho está orando, o André, o Michael, eu, a gente vem entregar a nós mesmos aqui, irmãos, nessa caixa, na caixinha de ofertas. Essa é a grande verdade dos nossos dízimos e ofertas. A gente vem entregar a nós mesmos, irmãos. É isso que a gente vem fazendo no culto, nos entregarmos completamente, totalmente a Deus, com toda a reverência, com todo o respeito, com toda a educação a Deus, com todo o temor. E muitas vezes a gente parece que a gente não entende isso. Tem igreja, irmãos, no movimento neopentecostal, que isso que eu falei não só é assim, irmãos, como as pessoas elas conversam durante o culto. Elas não prestam atenção na pregação, quando tem, né? Porque é muito raro ter uma exposição bíblica numa igreja assim. Porque é uma igreja que ela está mais preocupada com como as pessoas estão se sentindo bem, como elas estão relacionadas. Então ela se preocupa com acomodações. O movimento neopentecostal, ele gira em torno do homem. Porque se ele conseguir mostrar para o homem que ele consegue atender bem a mulher dele, os filhos e filhas dele, ele ganha aquele homem. Ah, essa igreja tem estrutura para a minha família. Tem conforto, né? Que Deus nos dê, irmãos, a moderação, o ponderamento, o equilíbrio, para a gente nem ser tão flexíveis e nem tão rígidos. Não sermos legalistas, moralistas, mas também não sermos libertinos, liberais, levianos. Nós não sermos pesados, mas também nós não sermos, né, levianos, né? Não sermos assim distraídos. E se me permitem uma última palavra, pastor Michael, daí depois, se tu quiser abrir para perguntas, a gente não fez as últimas vezes, né? Eu passo direto para o Diácono Gaúcho, passar direto para o Diácono Gaúcho. Mas vou dizer uma coisa, irmãos. Corta para os dois lados. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu fiz muito isso. Eu congreguei em igrejas neopentecostais ao longo da minha vida. Estou congregando desde 88, 87 ali, que eu congrego. E uma coisa é certa. Nós não só não temos noção do culto a Deus, e somente a Deus, que é possível que nós lemos no início desse culto, e foi o que me marcou ali, na leitura do Diácono Gaúcho, o calor da presença de Deus. Parece que nós não temos noção da presença de Deus.
Vocês me entendem? É sobre isso que eu quero dizer para os irmãos. Concluindo essa parte aí do culto, o princípio regulador do culto, irmãos. O que não pode faltar é a noção da presença de Deus nesse lugar. E sim, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos abraçar, vamos nos beijar, vamos nos saudar com ósculos santos, com abraços, com gentileza, com educação, no momento oportuno e adequado. Que é antes, durante, se houver, né? Às vezes tem um momento ali no culto, que pelo louvor a gente canta um hino de comunhão. Aí a gente vai lá e se abraça e beija a igreja do grude, aquela coisa maravilhosa. Nós não precisamos ficar sisudos, né? Podemos ter simpatia, sim. Mas a gente saiba que cada momento cultico, irmãos, é importante para Deus. Vou fazer uma pergunta por último. Vocês acham que Deus gosta de dividir a atenção dele com alguém? Tipo, no momento que está todo mundo louvando a Deus, será que Ele quer que tu divida a atenção, dando atenção para alguém? É óbvio que se a minha filha mais nova estiver passando mal, eu vou ter que... Depois eu me acerto com o Senhor, por ter parado de louvá-lo ou de orar naquele momento, ou até sair do culto para levá-la para um médico. Não estou aqui também, né? Por favor, né? Entendam o que eu estou dizendo. Mas, irmãos, se distrair por qualquer coisa, diante da presença de Deus, será que isso é uma coisa que Deus gosta? Que Deus espera da sua igreja? Que a gente possa ser uma igreja que leve a sério o nosso Deus. E que o nosso culto a Deus seja um culto tão reverente e tão alegre, com a alegria da salvação, entendeu? Concomitantemente tão feliz, que o foco central seja o Senhor. E nada nos distraia, nada tira a nossa atenção. Amém, irmãos? Deus abençoe.